Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. 10ª parte. Pequena Conferência Espírita. Terceiro diálogo. Continuação. Padre, permita-me então dizer que, desde que os Espíritos só ensinam os princípios de moral encontrados no Evangelho, não vejo qual possa ser a utilidade do Espiritismo, visto como antes que este viesse, e hoje podíamos e podemos alcançar a salvação sem ser por ele. Não seria o mesmo se os Espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns desses princípios que mudam a face do mundo, como fez o Cristo. Ao menos, o Cristo era só, sua doutrina era única, ao passo que os Espíritos se contam por milhares, e se contradizem, uns dizendo que é branco, o que outros afirmam ser negro. Do que resulta que, já desde o começo, seus partidários formam muitas seitas. Não seria melhor deixarmos os Espíritos tranquilos, e nos contentarmos com o que já temos? Allan Kardec. Meu amigo, erra em não sair do teu ponto de vista, e em considerar sempre a Igreja, como único critério dos conhecimentos humanos. Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa, e em vez de apedrejá-lo, por isso deve-se acolhê-lo, como poderoso auxiliar, que vem confirmar, por todas as vozes de além-túmulo, as verdades fundamentais da religião, combatidas pela incredulidade. Que o materialismo combata, explica-se facilmente. Mas que a Igreja se una ao materialismo contra ele, é um fato menos concebível. Igualmente inconsequente é ela quando qualifica de demoníaco um ensino que se apoia sobre a mesma autoridade e que proclama a missão divina do fundador do cristianismo. O Cristo teria dito e revelado tudo? Não, visto que ele próprio disse: eu teria ainda muitas coisas a lhes dizer, mas vocês não podem compreendê-las, é por isso que eu lhes falo em parábolas. O Espiritismo vem hoje, época em que o homem está maduro para compreendê-lo, completar e explicar o que o Cristo propositadamente não fez senão tocar, ou não disse senão sob a forma alegórica. Sem dúvida, dirá que competia à Igreja dar essa explicação. Mas, qual delas? A romana, a grega ou a protestante? Como elas não estão de acordo, cada uma explicaria a seu modo e reivindicaria o privilégio de dar essa explicação. Qual delas conseguiria arrebanhar todos os dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens iriam enxertar nela suas paixões e prejuízos, não quis desconfiar o cuidado desta nova revelação. Deu aos Espíritos, seus mensageiros, que a proclamaram por todos os pontos do globo, fora dos limites particulares de qualquer culto, a fim de que ela possa se aplicar a todos, e nenhum a transforme em objeto de exploração. Por outro lado, os diversos cultos cristãos, não terão de alguma forma se apartado do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral serão escrupulosamente observados? Não se tem desnaturado suas palavras, a fim de que possam servir de apoio à ambição e às paixões humanas, quando elas lealmente condenam isso. Ora, pela voz dos Espíritos enviados de Deus, o Espiritismo vem chamar aqueles que dela se arredam, à estrita observância de seus preceitos. Será por isso que o qualificam de obra satânica? Vocês se iludem dando nome de seitas a algumas divergências de opiniões relativas aos fenômenos espíritas. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando ainda as observações eram incompletas para muitos, tenham surgido teorias contraditórias. Essas teorias, porém, repousam sobre pontos de minúcias, e não sobre o princípio fundamental. Podem constituir escolas que expliquem certos fatos a seu modo, porém, não são seitas, como não o são os diferentes sistemas que dividem os sábios nas ciências exatas. Em medicina, em física, etc. Portanto, risquem a palavra seita, que é imprópria ao nosso caso. A quantas seitas o cristianismo não tem dado nascimento, desde a sua origem? Porque a palavra do Cristo não teve bastante poder para impor silêncio a todas as controvérsias. Porque ela é suscetível de interpretações, que ainda hoje dividem os cristãos em diferentes igrejas, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade necessária à salvação, detestando-se intimamente, e amaldiçoando-se em nome do seu divino Mestre, que só pregou o amor e a caridade. Fraqueza dos homens, dirão vocês. Que seja.
Então, como querem que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza, transforme a humanidade como por encanto? Vamos à questão da utilidade. Diz que o Espiritismo nada revela de novo. É um erro. Ao contrário, ele ensina muito àqueles que não se limitam a um estudo superficial. Bastaria que ele apenas pusesse a máxima fora da caridade não há salvação, que reúne os homens, no lugar daquela fora da igreja não há salvação, que os divide, para que a sua vinda marcasse uma nova era para a humanidade. Disse que se podia passar sem ele. Concordo, como também se podia passar sem muitas das descobertas científicas. Os homens certamente viviam bem, antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. Para viver e fazer germinar o trigo, o camponês não tem necessidade de saber o que é um cometa, e, entretanto, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos faz conhecer. Ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpóreo. Suponhamos que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria muito a revelação de tal potência. Vejamos agora a sua influência moral. Admitamos que ele nada ensine, sob este ponto de vista. Qual o maior inimigo da religião? O materialismo, porque o materialista não crê em coisa alguma. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo. É pelos fatos visíveis e palpáveis que se mostram a eles. Não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião? Porém, ainda não é tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam nela, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser uma religião, o Espiritismo se prende essencialmente às ideias religiosas, desenvolve-as naqueles que não as possuem, fortifica-as nos que as têm certas. Então, a religião encontra um apoio nele, não para as pessoas de vistas estreitas, que a veem integralmente na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias. Combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cobiça, a ambição. Mas quem terá a coragem de defendê-los e se declararem seus campeões? Se ele não é indispensável à salvação, facilita firmando-nos no caminho do bem. Além disso, que homem sensato ousará avançar que aos olhos de Deus, a falta de religiosismo é mais repreensível que o ateísmo ou o materialismo? Apresento claramente as questões seguintes a quantos combatem o Espiritismo, sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Primeiro, quem terá melhor recompensa na vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma, ou aquele que, sendo crente das verdades gerais, não admite certas partes do dogma? Segundo, o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista. Terceiro, o que não é ortodoxo, no rigor da palavra, mas faz o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e baldo de caridade. Quarto, qual terá mais valor aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da tradição religiosa, ou a destes últimos sem a da moral? Senhor Abade, respondi às questões e objeções que me dirigiu, mas, como disse no começo, sem intenção alguma preconcebida de conduzi-lo às nossas ideias, e de mudar as tuas convicções, limitando-me tão somente a te fazer encarar o Espiritismo sob seu verdadeiro aspecto. Se não tivesse vindo, eu não teria ido te procurar. Isto não quer dizer que desprezássemos a tua adesão aos nossos princípios, caso ela se verificasse. Longe disso. Julgamo-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos, as quais têm para nós tanto maior valor quanto mais livres e voluntárias são.
Não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulo em ir perturbar a consciência dos que, tendo crenças que os satisfazem, não venham espontaneamente ao nosso encontro. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os façam vir. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhamos. A primeira leitura a ser feita é a deste resumo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Com isso, pois, já se pode fazer dela uma ideia, e ficar convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nesta rápida exposição esforçamo-nos por indicar os pontos, sobre que particularmente se deve fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria, daqueles que querem julgar o que não compreendem, ou que se baseiam em ideias preconcebidas. Se desta leitura nascer o desejo de continuar, deve-se ler o Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia, aos que desejarem operar por si mesmos, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos. Vêm depois as diversas obras, onde são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, etc. Alguns assuntos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina Espírita. Doutrina Espírita para iniciantes. Estudo Espírita. Espiritismo para principiantes. Espiritualismo. Desenvolvimento da clarividência. Audiolivro Espírita. Sessão Espírita. Allan Kardec Espiritismo. Manifestações dos Espíritos. Reuniões Espíritas. Espiritualista. Audiolivro Espírita. Espiritismo Allan Kardec. Médium Espírita. Médiuns e Espiritismo. Audiolivro.